vai conversar agora com um novo presidente, o presidente eleito da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Piauí, o advogado Raimundo Júnior. Ele venceu uma eleição muito disputada, uma eleição, Raimundo, que parecia uma eleição, uma disputa para a Câmara Municipal de Teresina ou para a Assembleia Legislativa, tamanho era um acirramento. Chegou um determinado momento que as pessoas até se perguntavam, afinal de contas, a gente vai precisar votar ou não na eleição da ordem. Mas é verdade que é uma entidade, né, que é muito importante no Brasil, tem o seu papel bastante relevante e chama, de fato, a atenção. Bom dia para você, e o desafio agora de presidir a Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Piauí. Bom dia, Cíntia. Bom dia a todos os telespectadores. Queria mandar uma mensagem de agradecimento a cada advogado e advogada desse estado que abraçou o nosso projeto de renovação e mudança. Se numa eleição partidária é difícil ser oposição, imagine numa eleição de ordem, viu, Cíntia? É mais difícil? É muito difícil, é muito complicado. Eu costumo dizer que o sistema ele é feito para não ter oposição. Então, quando uma oposição vence as eleições, é porque o desejo de mudança, o sentimento, tocou realmente o coração dos advogados e advogadas piauienses. Temos importantes desafios a serem enfrentados, desde questões de natureza interna, questões de natureza externa. Né? Eu costumo dizer que a nossa casa é um pouco analógica ainda, temos que trazer a revolução tecnológica e digital até para que isso nos auxilie no enfrentamento de um outro problema gravíssimo, Cíntia, que é a morosidade processual. E a morosidade processual, ela afeta diretamente o mercado de trabalho, a possibilidade de ingresso do jovem advogado ou advogada e a manutenção também dos advogados e advogadas mais experientes. A morosidade afeta a confiança do jurisdicionado, e quando isso ocorre, o jurisdicionado passa a não acreditar mais no poder, especialmente no poder judiciário, e elege um culpado pelaquela demora. Às vezes vai ser o advogado ou a advogada que foi contratado para a sua causa. Isso é muito importante ser enfrentado. Temos desafios importantes também em relação às prerrogativas, estão violadas nos últimos anos, episódios graves, especialmente aqui no Piauí, aviltamento de honorários, criminalização. Precisamos incluir mais. Nossa casa precisa ser mais democrática, precisa ser mais inclusiva e acolhedora, né? Mais plural. Isso é extremamente importante. Nós queremos fazer uma gestão muito sensível e humana, com isso nos reaproximarmos da advocacia, especialmente de quem vive o dia a dia da advocacia, e também das instituições e dos poderes no sentido de realizarmos os avanços necessários em relação à advocacia e para que voltemos a protagonizar nas questões sociais relevantes. Nós não podemos mais ter uma ordem calada, muda e omissa, especialmente em relação a temas centrais que envolvam a sociedade piauiense, a sociedade teresinense, porque esses enfrentamentos são necessários e o relevo constitucional da ordem precisa ser novamente refletido nas discussões públicas com a participação dela. Inclusive, era essa minha pergunta na sequência. Há muitas críticas à atuação da OAB, não é nem só no Piauí, é no Brasil. É notório que a ordem, eu diria que talvez nos últimos 6, 7, 8 anos, não sei, ela mudou um pouco de postura, recompondo assim o seu papel na sociedade. A OAB, ela foi muito importante para o Brasil em muitos momentos da nossa democracia, para a gente chegar à democracia, para a gente chegar ao Brasil que é hoje. Mas ela meio que abriu mão desse papel e eu percebo assim que se voltou muito apenas para a defesa dos próprios advogados, que é claro, é uma entidade classista, óbvio, é a sua finalidade primeira, imagino eu, mas ela perdeu esse protagonismo que o senhor fala aí. E eu queria saber se há alguma coisa dentro do Brasil, algum movimento para que a ordem, como um todo, volte a ter esse protagonismo.
Aqui no Piauí nós vamos voltar a protagonizar, revitalizaremos as comissões que são importantes, especialmente nas questões afeta a sociedade, a defesa da sociedade. E por que não, a partir do Piauí, não levarmos começar um movimento, né? Um movimento nacional, levarmos isso ao Conselho Federal através dos nossos conselheiros federais e das nossas conselheiras federais que foram eleitos e eleitas no último sábado, juntamente conosco, né? Porque isso é extremamente importante, a ordem precisa participar e ela precisa discutir questões que afetem diretamente a sociedade. Nós já chegamos num determinado momento, Cíntia, para você ter ideia, sobre outras presidências, sobre outras gestões, a sermos a casa mais procurada do estado do Piauí. Nós éramos mais procurados do que o Ministério Público, que era a segunda casa mais procurada. E queremos voltar a fazer isso com a sua ajuda, inclusive. Com a ajuda da mídia, que é tão importante e que participava muito também do dia a dia da nossa casa, do dia da ordem, do dia a dia da ordem, e isso se perdeu nos últimos anos. Bom, a gente tem hoje uma questão também envolvendo os novos advogados, né? E eu não sei como é que está isso hoje no Piauí, mas há algum tempo atrás havia um questionamento sobre o excesso de pessoas que entravam todos os anos no mercado de trabalho, que esse mercado já estava esgotado. Isso se acertou, digamos assim, se equilibrou, ou ainda hoje tem mais gente se formando e não tem aquele espaço que o advogado acha que terá quando ele sai da faculdade? Como é que está hoje esse mercado para os jovens advogados? Nós não acreditamos em saturação do mercado de trabalho. Né? Até porque existem outras, desculpa te corrigindo, mas acrescentando, por exemplo, eu estava vendo hoje uma especialidade que é muito interessante, que é a história do direito digital, para poder ver toda essa questão da ética da inteligência artificial. É um mundo que está se abrindo aí, eu imagino que para advogados também, né? Nós acreditamos nisso, que não há saturação do mercado de trabalho. O que nós precisamos é voltar a enfrentar temas que afetam o mercado de trabalho. Seja o ingresso dos já mais jovens, seja a manutenção do advogado mais experiente. A partir desse enfrentamento, desses problemas que afetam o nosso dia a dia, trazendo soluções viáveis, a gente acredita que a gente vai passar novamente, Cíntia, a ter uma maior liberalidade em relação ao mercado de trabalho. Então, isso é muito firme na minha cabeça, de que não há saturação. O que nós precisamos é enfrentar a morosidade. Nós precisamos, de outro lado, fazer o que você disse, trazer uma revolução digital e tecnológica para a nossa casa. Aproveitar que o Piauí hoje já é um dos estados mais digitais do Brasil, né? Isso apareceu numa pesquisa divulgada na semana passada. A gente tem uma secretaria de inteligência artificial. E a ordem entra talvez dentro aí com a formação também de advogados. Com essa revolução digital e tecnológica, além de abrir mercado de trabalho, nós vamos enfrentar a morosidade. Através disso que nós queremos, também, inclusive, né, fazer uma triagem de todo o Poder Judiciário para ajudar, auxiliar o Poder Judiciário a detectar os problemas e exigir, no segundo momento, do Poder Judiciário a resolução de modo muito efetivo de todos esses problemas. E capacitar. A capacitação sempre é muito importante, porque a capacitação torna o advogado e a advogada mais preparado e preparada e, portanto, melhora, né, a sua segurança no enfrentamento e nas resoluções dos problemas que surgem no dia a dia da advocacia. É assim que nós desejamos fazer para auxiliar a advocacia neste sentido, especialmente o jovem advogado, a jovem advogada que está ingressando no mercado de trabalho. Nós queremos também sermos muito firmes na fiscalização do ensino jurídico, porque nós acreditamos que, às vezes, a precarização do ensino jurídico é que, às vezes, está dificultando o ingresso de alguns colegas na profissão, porque desvaloriza a sua capacitação. Nós tivemos vários casos aqui no Piauí de advogados que foram presos em operações da polícia, e isso gerou, né, como sempre gera, um questionamento por parte da OAB. O senhor falou, inclusive, aí no início da entrevista, de
acho que diz respeito, você usou uma palavra mais ou menos assim, e aí eu queria saber se o senhor estava se referindo a esse tipo de situação e como é que se lida com situações assim. Na verdade, a ordem tem a obrigação de agir caso a caso, né? Sim. São casos submetidos a procedimentos sigilosos no âmbito interno da ordem, né? Mas cada caso será avaliado pelas comissões importantes dentro da ordem, submetidas à presidência, para que a gente faça a avaliação correta e aplique a solução mais compatível com aquele caso que seja, né, levado à nossa gestão. Tá. O senhor tem uma diretoria, né? Foi escolhido presidente para o triênio 2025-2027. Quem faz parte da diretoria? Nós temos como vice-presidente a doutora Railena Alencar, como secretária-geral a doutora Noélia, que muito me orgulha pela sua trajetória de vida na advocacia, uma mulher negra, e foi uma escolha pessoal minha e que me orgulha bastante. Aliás, eu vi que o senhor tinha um apoio de vários grupos que são resistentes dentro da OAB. Eu vi a Carmen Ribeiro, por exemplo, né, apoiando, Sim, né, a que Carmen, é uma grande advogada. A Tatiana, Isso. a Vívia. Como secretário-geral adjunto, nós temos o Kleber, Dr. Kleber, que é representante de Picos. E como diretor financeiro, nós temos o Dr. Rafael Neiva, que também é um colega advogado. Aí tem os representantes do Conselho Federal, que são... No Conselho Federal, nós temos como titulares o Dr. Lucas Vila e duas mulheres, a doutora Aline Patrício e a doutora Simone Lopes. E também temos como conselheiros federais a doutora Tássia, o doutor Ian e o doutor Sigifrói Moreno, ex-presidente da Ordem do Piauí. Da Ordem, né? Tá certo, então, olha, quando é a posse? A posse é administrativa, é no dia 1º de janeiro e depois deveremos estar marcando a posse, a solenidade festiva. Tá certo, então. Muito obrigada. Um sucesso aí na gestão do senhor à frente da Ordem dos Advogados do Brasil. A gente vai cobrar, viu? Eu é que Inclusive, agradeço. Hoje aqui eu já cobrei a ausência da Comissão da Mulher Advogada, num caso que eu citei aqui agora há pouco. Antes do senhor chegar, eu já estava cobrando aqui. Muito obrigada. Aliás, a Comissão da Mulher Advogada será presidida por uma advogada extremamente atuante, que vai completar 4 anos de advocacia, uma militante nessa causa, e vai ser comissão representativa. Será a doutora Júlia. Muito bem, então já vamos daqui para frente cobrar a doutora Júlia uma ação mais efetiva no sentido, porque assim, a palavra da ordem tem muito poder, tem muita relevância, então ela está ausente. Eu costumo dizer, Cíntia, que nós não podemos ter um alargamento ético para proteger ou deixar de proteger determinadas situações, para realizar ou não realizar determinados enfrentamentos. Eu acho que isso é o que é a essência da ordem. Se a ordem perde essa essência, né, e ela cria seletividade na sua atuação, aí a gente perde a capacidade de protagonizar em temas importantes, seja para a advocacia, seja para a sociedade. Tá certo. Muito obrigada, então, sucesso para o senhor.